My beloved brothers and sisters, Irmãos e irmãs queridos, tenho a satisfação de falar a vocês. Agradeço a cada um de vocês por suas orações a meu favor. Sou profundamente grato a vocês. Em meus 49 anos, como autoridade geral, já falei mais de 200 vezes em conferências gerais. Estou agora em meu 97º ano de vida. O vento está soprando. E eu me sinto como a última folha da árvore. Na verdade, minha saúde é muito boa, apesar dos rumores em contrário. Médicos habilidosos e enfermeiros me mantêm no caminho certo. E alguns de vocês talvez partam antes de mim. Contudo, tendo minha idade em mente, quero prestar-lhes meu testemunho das verdades básicas desta obra. Confesso que não sei tudo, mas tenho certeza de algumas coisas. Esta manhã falarei a respeito das coisas que sei. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele ficou ciente da desavença que havia entre o clero no que se referia à natureza da deidade. Numa tentativa de superar isso, ele reuniu os clérigos e teólogos eminentes da época em Niceia, no ano de 325. A cada participante foi dada a oportunidade de declarar seu ponto de vista. O debate tornou-se apenas mais intenso. Quando não chegaram a uma definição, assumiram um compromisso. Ele tornou-se conhecido como o Credo de Niceia, e seus elementos básicos são recitados pela maioria dos cristãos fiéis. Pessoalmente, não consigo entendê-lo. Para mim, o credo é confuso. Quão profundamente grato sou, porque nós, nesta igreja, não confiamos em nenhuma declaração feita pelo homem no que se refere à natureza da deidade. Nosso conhecimento vem diretamente da experiência pessoal de Joseph Smith, que, apesar de ainda menino, falou com Deus o Pai Eterno e com seu Filho amado, o Senhor ressuscitado. Ele ajoelhou-se em sua presença, ouviu suas vozes e respondeu. Cada um era um personagem distinto. Não é de se surpreender que ele tenha contado à mãe que aprendera que sua igreja não era verdadeira. Assim, uma das grandes doutrinas gerais da igreja é nossa crença em Deus o Pai Eterno. Ele é um ser real e individual. Ele é o grande governador do universo. Ainda assim, Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Nós cantamos. E essas orações são uma conversa entre Deus e o homem. Tenho confiança de que Ele ouve nossas orações e as responde. Não posso negar isso. Tive experiências demais de orações respondidas. Alma instruiu seu filho Elamã, dizendo, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele te dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. A segunda grande certeza que tenho tem também seu alicerce na visão do profeta Joseph. É que Jesus vive. Ele é nosso Cristo vivo. Ele é o Jeová do Velho Testamento
e o Messias do Novo. Sob a orientação de seu pai, ele foi o Criador da terra. O Evangelho de João inicia-se com estas palavras marcantes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observem particularmente este último versículo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele foi o grande Criador. Foi seu dedo que escreveu os mandamentos no monte. Foi ele que deixou sua real, celeste mansão e veio à terra, nascido sob as circunstâncias mais humildes. Durante seu rápido ministério, ele curou o doente, fez o cego enxergar, levantou os mortos e repreendeu os escribas e fariseus. Ele foi o único homem perfeito a caminhar sobre a terra. Tudo isso era parte do plano de seu pai. No jardim do Getsemane, ele sofreu tão intensamente que seu suor tornou-se gotas de sangue ao suplicar a seu pai. Mas tudo era parte de seu grande sacrifício expiatório. Foi levado pela multidão. Apareceu diante de Pilatos com a turba bradando por sua morte. Ele carregou a cruz, o instrumento de sua morte. No Gólgota, ele deu sua vida clamando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Seu corpo foi gentilmente colocado no sepulcro de José de Arimateia. Mas 3 dias depois, naquela primeira manhã de Páscoa, o sepulcro estava vazio. Maria Madalena falou com ele e ele falou com ela. Ele apareceu diante de seus apóstolos. Caminhou com 2 estranhos na estrada de Emaús. E é-nos dito que ele foi visto por cerca de 500 outros. Ele havia dito: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um pastor. Dessa maneira, apareceu aos que estavam reunidos na terra de abundância, no hemisfério ocidental. Aqui ele ensinou o povo como os ensinara no velho mundo. Isso está gravado em detalhes no livro de Mórmon, que é a segunda testemunha da divindade de nosso Senhor. E repetindo, tanto ele e seu pai apareceram a Joseph. E o pai introduziu o filho, dizendo: este é meu filho amado, ouve-o. Agora, a próxima coisa de que estou certo, e da qual presto testemunho, é da expiação do Senhor Jesus Cristo. Sem ela, a vida não tem significado. Ela é a pedra angular no arco de nossa existência. Ela confirma que vivemos antes de nascermos na mortalidade. A mortalidade é apenas um degrau para uma existência mais gloriosa no futuro. A tristeza da morte é atenuada pela promessa da ressurreição. Não haveria Natal se a Páscoa não existisse. A seguir falo das grandes certezas que vêm com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Há a restauração do sacerdócio, ou a autoridade dada ao homem para falar em nome de Deus. Esse sacerdócio tem 2 ordens. O menor, também conhecido como aarônico, foi restaurado sob as mãos de João Batista. A ordem mais elevada do sacerdócio,
o de Melquisedeque, foi restaurada sob as mãos de Pedro, Tiago e João. Ao restaurar o sacerdócio arônico, o ressuscitado João Batista impôs suas mãos na cabeça de Joseph Smith e Oliver Cowdery e disse: A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. O presidente Wilford Woodruff, quando idoso, falou aos rapazes da igreja e disse: Quero que fique em sua memória o fato de que não faz qualquer diferença se um homem é um sacerdote ou um apóstolo, se ele magnificar seu chamado. Um sacerdote possui as chaves da ministração de anjos. Nunca em minha mente, como apóstolo, como 70 ou como elder, eu tive mais proteção do Senhor do que quando tinha o ofício de sacerdote. O sacerdócio de Melquisedeque, ou maior, habilita os homens a colocarem suas mãos sobre a cabeça de outros e dar bênçãos. Eles abençoam o doente, como Tiago declarou no Novo Testamento. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora, finalmente, menciono as bênçãos da casa do Senhor, que vêm da restauração do Evangelho da Antiguidade. Esses templos, que têm se multiplicado grandemente nos últimos anos, oferecem bênçãos que não se encontram em nenhum outro lugar. Tudo o que ocorre nessas casas sagradas tem a ver com a natureza eterna do homem. Nele, homens e mulheres são selados como família para toda a eternidade. O casamento não é até que a morte vos separe. Ele é eterno, se as partes viverem dignas da bênção. O mais notável de tudo é a autoridade de se fazer o trabalho vicário na casa do Senhor. Lá as ordenanças são realizadas em favor dos mortos que não tiveram a oportunidade de recebê-las em vida. Contaram-me recentemente a respeito de uma mulher de Idaho Falls, uma viúva. Durante um período de 15 anos, ela agiu como procuradora para fazer a investidura de 20.000 pessoas no templo de Idaho Falls. Realizou seu batismo de número 20.000 em uma sexta-feira e voltou no sábado para fazer mais 5. Ela faleceu na semana seguinte. Apenas pensem no que esta senhora franzina fez. Ela realizou as investiduras pelos mortos para tantas pessoas quanto as que estão reunidas neste centro de conferência esta manhã. Pensem na recepção que ela deve ter tido no outro lado. Bem, irmãos e irmãs, este é meu testemunho, que eu presto diante de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiéis santos dos últimos dias. Que tenham paz em seu lar, e fé e orações para guiá-los em tudo o que empreenderem. É minha humilde oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. We express our thanks to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided. Agradecemos ao coro do Tabernáculo e expressamos nossa gratidão a todos os que participaram. The choir will sing, O coro cantará, Ó meu Pai. benediction will end the offering.
A oração de encerramento será oferecida pelo elder Won Young Ko, dos 70. The concluding session of this conference A última sessão desta conferência terá início às 17 horas.